Já estamos ao vivo com vocês. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro. Hoje nós teremos um super aulão. Eu estou aqui, na verdade, representando a nossa coordenadora Mara, que teve um probleminha de saúde, por isso não pôde estar aqui. Mas o show tem que começar, continuar a acontecer, maravilhoso. E hoje nós teremos a presença ilustre do Saulo conosco, falando um pouquinho aí sobre a biologia. E, claro, a maravilhosa professora Júlia, que vai guiar essa discussão, trazendo essa interface com a redação, tá? Então vai ser uma aula super maravilhosa para vocês. E eu espero que vocês aproveitem muito, façam perguntas no chat, quem estiver aí. Pessoal da sala, hoje tem muita gente aqui, gente. Então, ó, legal. Conversem com a galera aqui também, tá? E é isso, vamos deixar o show começar. Espero que vocês aproveitem bastante. Pessoal, boa noite. Meu nome é o professor Saulo. Eu queria agradecer essa maravilhosa cadeira, né, que sempre me enche de orgulho, sempre de sucesso. Inclusive, porque 2 deles foram meus alunos, então eu tenho que falar isso, né, para parecer velho, mas enfim, né? Pedrinho e Júlia. Obrigado também, Gabriel. Mara, um grande beijo para você. E, pessoal, vamos lá, né? É importante, eu acho super importante esse tipo de atividade. Eu e a Júlia, a gente também já fez, eu e o Pedro, a gente também já fez outros aulões que trazem essa interface entre os dois conteúdos, as duas matérias, e é muito bom que vocês pensem assim na hora de estudar, pessoal, tá? Eu sempre falo isso para o pessoal da biologia, quando a gente está tendo a nossa aula direcionada apenas para a biologia, mas sempre tentando fazer um mix aí com outras matérias e até mesmo dentro da própria biologia. É importante que vocês abram a cabeça, certo? Enriqueçam as discussões de vocês, conversem sobre atualidades, né? Tragam um ponto de vista, que é o que a gente vai tentar fazer hoje, né, Ju? Beleza? Obrigada, Saulo. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo que está aqui. Boa noite para a galera que está na sala. Boa noite para você que está aí com a gente no YouTube. 8h12 da noite. Valeu pela presença. Saulo, mais uma vez, muito obrigada. Como o Saulo falou, eu fui aluna dele. Nós fomos alunos dele. Então, assim, é uma honra muito grande e é um privilégio estar aqui com você hoje. Vamos, então, construir aí esse aulão de redação com biologia. Galera, o nosso intuito hoje é, além de falar de repertório sociocultural propriamente dito, instigar em vocês algumas inquietações no que tange, sobretudo, aos eixos temáticos da nossa prova de redação. Então, eu e o Saulo aqui vamos bater uma bola, vamos conversar sobre saúde, sobre sociedade, sobre biotecnologia, sobre ética, sobre DNA recombinante. Shampoo, não é mesmo? Você usa seda? Não. Sabão de coco, gente. Sabão de coco, é bom, né? E eu aqui pensando, gastando R$1.000 com cabelo, que sabão de coco tá maravilhoso. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Lembrando, nosso chat está aberto, faça sua pergunta. Nós temos aqui os nossos técnicos, certo? Que vão fazer aí a nossa mediação. Então, bora lá, pessoal. Vamos lá começar. Então, pega aí seu caderno, sua caneta. Saulinho, você pode passar para mim, por favor? Pessoal de casa, dá um ok aí. Vocês estão vendo tudo direitinho? Tá tranquilo? Ainda não. Áudio tá bom. Vivian, boa noite. Vitor, um beijo. Show de bola. Lara, Caio, Amanda, tudo bem? Acho que ainda a imagem falta aqui. Para os alunos está aparecendo? Beleza. Tranquilo, então. Gu, será que você pode só dar uma afastada aqui? Porque daí eu não fico tão juntinho do sala. A galera que está aqui na sala consegue ver os nossos slides. Galera, seguinte. Então, por enquanto, vocês irão ouvir a minha voz, doce melodia da minha voz, para a gente falar aqui um pouquinho em relação aos principais eixos temáticos cobrados pela nossa prova de redação. Ju, só existem esses eixos temáticos? É claro que não. Aqui, eu, Pedro, Gabriel, separamos a vocês aqui os eixos que mais aparecem na nossa prova e aqueles eixos que nós trabalhamos ao longo do nosso ano, beleza? Então, a gente sabe que aí, desde 1998, a prova de redação do Enem tem mudado bastante. Nós começamos aí a prova de redação do Enem com um tema muito subjetivo, certo? E hoje nós temos tema, sobretudo, de cunho social. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte.
todos esses eixos temáticos aqui têm interface com sociedade. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês sobre o eixo temático dos direitos e das garantias individuais e coletivas, eu quero que vocês pensem que este eixo temático tem a ver com sociedade. Que mais? Quando eu falo sobre políticas públicas, atuação do Estado, como o Estado irá exercer o seu papel, a gente vai pensar também que existe uma relação com a sociedade. Educação, eu nem preciso dizer, certo? Saúde, tecnologias, violência e segurança, minorias e intolerância. Gostaria que vocês fizessem um asterisco, coloquem post-it, grifa. Por quê? Minorias e intolerância, ou eu até colocaria aqui para vocês, intolerâncias, no plural, é um eixo temático que, de certo, é muito passível de ser cobrado na nossa prova. Quando eu falo sobre mulheres, eu falo sobre minoria social. Quando eu falo sobre negros, eu falo sobre minorias sociais. Quando eu falo sobre intolerância religiosa, eu também falo sobre minorias sociais. Quando eu falo sobre os surdos, eu também falo sobre minorias sociais. Beleza. Crianças e adolescentes também é um eixo temático passível de ser cobrado, né? A gente sabe aí que o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, foi instituído em 1990, portanto, a gente tem aí um aniversário do ano passado, certo, do ECA, já caiu em 2014 sobre a questão da propaganda. Estamos aqui deixando a vocês, por via das dúvidas, meio ambiente, um eixo temático que tem muito a ver com a biologia, certo? E cultura, né, pessoal? O ano de 2019 aí não deixa mentir, o cinema, de fato, sendo considerado como um aspecto cultural. Beleza? Então, esses são os eixos temáticos mais cobrados. E agora a gente vai começar nessa aulinha fazendo um passeio aqui entre redação e biologia. Vamos falar um pouquinho sobre biologia e sociedade. Bom, pessoal, você tem um conteúdo que comumente que cai bastante. Qualquer prova que vocês vão fazer, a gente está discutindo mais sobre com foco no Enem, mas qualquer prova que você for fazer, essa parte de evolução ela é sempre muito cobrada, certo? E ainda mais que eu comento muito isso com meus alunos. A gente chega no ensino médio, por exemplo, com noções muito erradas com relação a conceitos relacionados à evolução. Né? A gente pega o próprio darwinismo, né? A própria frase que você diz, sobrevivência do mais forte, já começa aí. O mais forte já levou a gente a cometer muitos erros ao longo da nossa vida como sociedade e humanidade, né? A gente pode até conversar mais sobre isso depois. Pessoal, então, o que acontece? Quando a gente está pensando em darwinismo e sociedade, a gente pode pensar nas várias vezes que o darwinismo foi utilizado de maneira correta, né? Foi interpretado de maneira errônea, ou até mesmo, né, de forma dolosa, digamos assim, que foi justamente o que foi utilizado para justificar algum tipo de comportamento, algum tipo de segregação. Já que a gente está conversando muito aqui sobre, né, minorias, intolerância, esse conteúdo ele é sempre muito bem aplicável para essa situação. O que acontece, gente? Quando a gente está falando de darwinismo, a gente está falando de um ponto central, que é a seleção natural. Ele traz essa ideia da seleção natural. É uma novidade. A gente vai falar de outros caras que falaram de evolução antes. Lamarck e outros naturalistas que trouxeram antes, Buffon, que já traziam a ideia de mudança constante. Então, pessoal, a evolução não é melhorar. Já começa por aí, né? Quando você está falando assim, não, porque a sociedade, por favor, não cometam esse erro, tá? Quando a gente fala assim, a sociedade está melhorando, comumente a gente usa o termo evoluindo, não é? É muito comum isso. Eu brigo até não poder mais com meus alunos por causa disso. Eu falo assim, evolução não é melhora. Eu posso achar péssimo o que está acontecendo e eu posso falar que está evoluindo, se ela está mudando. Então, em termos biológicos, pessoal, a evolução significa basicamente mudança. Daí, o que vai acontecendo? Dependendo do contexto, né, se tem uma população a ser analisada, dependendo do contexto ali, algumas características são mais... Eles levam aqueles organismos a serem mais bem adaptados àquele contexto. Então, essa análise de seleção natural também ela é muito contextual. Cada situação tem que ser analisada de uma forma bem específica. E não necessariamente vai ser o mais forte. Né? Pode ser o mais veloz, o que sente o cheiro de mais longe, o que vê de mais longe, enfim, né? Depende da situação. E esse termo mais forte, eu acredito que foi utilizado muitas vezes como uma desculpa de, olha, se eu sou militarmente mais forte, então, né, eu tenho o direito de usurpar os seus direitos. Certo, pessoal? Mas eu quero que vocês lembrem, a gente está falando de uma situação em que a seleção natural
quando ela é corretamente interpretada, a gente olha para a natureza. Então, quem é que está selecionando? A natureza. Quando o homem rouba esse papel e começa a achar que ele é o ponto de seleção, que a partir dos valores humanos, e isso também me incomoda muito quando a gente começa a utilizar valores humanos para interpretar a natureza, porque a natureza não tem esses valores, né? Então, quando a gente usa esses valores, a gente começa a querer escolher, e isso nada mais, nada menos do que a seleção artificial, coisa que Darwin trabalhou também, só que em termos sociais isso é muito perigoso, né, Ju? Perfeito, Saulinho. E aqui, galera, eu gostaria demais que vocês prestassem muita atenção nesse conceito da biologia sobre evolução. Evolução como desenvolvimento, né? E eu até puxo um gancho aqui de que, galera, se eu digo que a sociedade está evoluindo, sob qual ponto de vista? Eu posso perguntar para vocês o seguinte, galera, sobre essa questão da subversão, e vocês sabem que o Enem adora essa palavra, sobretudo na prova de linguagens, subversão significa modificação, transformação, inversão. Então, a partir do momento em que o ser humano personifica a questão da natureza, e aí eu também tenho uma figura de linguagem, personificação, a partir desse momento eu tenho uma inversão das teorias científicas em prol de um construto, sobretudo preconceituoso. E aí eu acrescento, da parte do repertório, quando há essa modificação, quando há essa tentativa de o ser humano exercer o papel da natureza, eu tenho teorias racistas, e vocês sabem, o totalitarismo não está aí, né, à toa, certo? Sobretudo ali no século XX, a gente tem o desenvolvimento do totalitarismo, temos a Segunda Guerra Mundial, que não nos deixa mentir. Então, eu tenho, portanto, essa subversão dessas teorias científicas em prol de ideais que são errôneos. Em prol de ideais, e aí eu trago um termo talvez novo para vocês, capacitistas. Galera de casa, me coloca aí no chat. Vocês sabem o que é capacitismo? Galera aqui da sala, vocês já ouviram falar sobre isso? Já fizemos aqui na reciclagem um tema de redação sobre isso, não é mesmo? Isso estava lá no nosso ciclo de redação passado. A gente entende que capacitismo é o ponto de vista da sociedade em relação às pessoas portadoras de deficiência. Então, quando eu falo assim, tadinho desse cadeirante, peraí, tadinho sob o ponto de vista de quem? Quem somos nós para falar se ele é um coitado ou se ele não é? A questão do capacitismo, galera, coloca uma visão normativa daquilo que seria normal em relação àquilo que seria diferente. E aí, veja, se eu tenho, mais uma vez eu repito para vocês, a subversão dessas teorias científicas, eu tenho ideais na nossa sociedade que são transformados em preconceito. Não é isso, Saulinho? Quer acrescentar? Pessoal, uma outra coisa aqui que vocês têm que levar muito em consideração se estiverem fazendo essa análise, tá? E é uma coisa que a nossa sociedade faz desde quando o homem é homem, né? Que é a questão relacionada à variabilidade genética, que eu gosto de puxar muito a parte da seleção natural e associar com isso. Porque, olha só, quando a gente, né, leva a cabo, continua realizando esse tipo de comentário, tendo esse tipo de atitude e estimulando esse tipo de comportamento, o que a gente está fazendo, na verdade, é com que a sociedade caminhe, o ser humano caminhe para tipos de estereótipos, já adiantando o que a gente ia falar antes, né? Tipos de estereótipos específicos, certo? E isso é muito engraçado, porque quando a gente fala de seleção natural, a gente sempre exalta muito o quê? Pessoal, por que reprodução sexuada, por exemplo, é tão importante? Por que é? Aí o pessoal faz a gracinha, né? Porque tem diversão e tal, não sei o quê. Só que tirando essa parte, pessoal, a gente tem variabilidade genética. E o que acontece? Se a seleção natural é uma questão contextual, né, de situação, se eu mudo as pressões seletivas, quanto mais variabilidade em termos de população, tá? Pensando em termos populacionais, quanto maior variabilidade eu tenho, maior a chance da população sobreviver. Porque ela tem uma quantidade maior de ferramentas para conseguir sobreviver às mudanças. E o que a gente faz? A gente conduz uma sociedade para determinados estereótipos, determinadas características, buscando uma homogeneização da população, que vai justamente contra o que a natureza mostra para a gente. Certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É muito importante a gente abraçar a diversidade, não só em termos culturais, sociais, mas também genéticos, biológicos. Tá? E aí está aí o Darwin para falar isso da gente. Variabilidade, seleção natural, sobrevivência. Beleza?
Então, pois bem, galera, falamos aí sobre essa questão da variabilidade genética, falamos sobre a questão do darwinismo propriamente dito, entrei um pouquinho nessa nuance dos regimes totalitários, e aí a gente não pode deixar de falar sobre ética, e a gente vai ampliar ainda essa perspectiva quando nós estivermos falando um pouquinho sobre biotecnologia, etc. Aguardem isso daí. Galera, em primeiro lugar, para eu começar a falar sobre ética para vocês, eu preciso relembrar um pouquinho de qual conceito eu parto, e aí, vocês sabem, eu abraço a filosofia nesse sentido, tá? Então, essa minha definição é uma definição filosófica. Faço uma pergunta para vocês. Galera, ser ético, primeira coisa que a gente precisa pensar, eu quero realizar essa ação? Se sim, eu posso realizar essa ação? E, por fim, eu devo realizar essa ação? A ética, galera, do ponto de vista filosófico, é o estudo dos princípios das ações, dos costumes, portanto, eu tenho uma questão de hábito social, de caráter individual, então é a consciência individual, certo? E também de caráter coletivo. E aí a gente entra num viés social. Coloquei aqui a vocês ainda. Assim, a ética orienta a conduta dos homens de modo a procurar a melhor forma possível de agir e de se comportar em sociedade. Então, preciso que a gente tenha duas perspectivas, a perspectiva individual e a perspectiva coletiva. A gente parte de uma perspectiva individual, a partir dessas perguntas, para uma perspectiva coletiva, ou seja, será que as minhas ações atribuirão características positivas a essa sociedade? Será que as minhas ações individuais irão acompanhar aí alguma coisa negativa? Ou será que as minhas ações individuais são possíveis de acontecer diante dos meus costumes enquanto sociedade? Beleza, profa. Onde você quer chegar com isso? Aqui. Ética da alteridade. Galera, como vocês sabem, regimes totalitários no século XX foram um grande estopim para diversos pensamentos na nossa sociedade, certo? A filosofia, portanto, aí, no início do século XX, enfim, estava diante de todos esses acontecimentos sociais, políticos e bélicos, e começou a olhar para isso tudo e falar assim, não, peraí, como chegamos até aqui, para onde vamos? Quero trazer aqui a vocês, galera, um conceito do Emmanuel Levinas, que é um filósofo que, se eu fosse vocês, levava no coração. Por quê? Galera, ele constrói a ética da alteridade. O que significa alteridade? Respeito ao outro. Ele fez parte da comunidade judaica e foi preso diante do regime nazista. Ele escreveu essa ética da alteridade na prisão. Então, imaginem esse contexto histórico, filosófico, bélico. A partir de que ponto eu preciso pensar a ética na minha sociedade? A gente vai desenvolver esse pensamento aqui em relação à biologia daqui a pouquinho. O que eu quero que vocês saibam? Para o Levinas, a ética é a filosofia primeira. O que isso significa? Não me importa mais nada, a não ser como eu vou agir em sociedade. Será que a minha ação vai interferir negativamente no outro? Esse deve ser o meu primeiro ímpeto para agir socialmente. Será que a minha ação vai interferir negativamente na vida da Isa, na vida do Pedro? Alteridade significa considerar o outro. E a partir do momento em que o outro me interpela, a partir do momento em que eu vejo o Saulo, eu falo assim, cara, ele existe. E só por ele existir, eu preciso respeitá-lo. Portanto, nós temos aí um lance de dignidade humana. Eu tinha uma pergunta, porque eu vi uma vez uma palestra falando sobre a diferença de alteridade e empatia, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Empatia é você nutrir um sentimento em relação ao próximo, então você se coloca no lugar do próximo. A alteridade é um conceito que diz respeito que o outro indivíduo, apenas por ele existir, é digno do seu respeito. Então, a gente tem aí um lance de dignidade humana, né? Essa questão de você considerar uma pessoa um ser humano, e apenas pela existência dele, você precisa respeitá-lo. Então, a gente não pode confundir esses dois conceitos, embora a questão da empatia também já tenha caído no Enem, né, galera? Lá no ano passado, na nossa segunda aplicação. Então, só para eu não me estender muito, porque quando eu falo de filosofia, né, vocês sabem, já me inspira aqui, né, já fico toda empolgada. Seguinte, galera, o que eu quero que vocês saibam aqui em relação à ética da alteridade? Primeiro ponto, o rosto do outro me interpela. Apenas pelo outro existir, eu preciso respeitá-lo, e isso é uma teoria ética. Segunda coisa,
A ética é uma ferida, a ética é um trauma, aos quais ninguém se pode fugir. Isso significa, acompanha comigo, um rapaz judeu dentro de um campo de concentração, assistindo aquela barbárie, vendo seus companheiros naquela situação. Ele fala, cara, isso para mim, essa barbárie por si só deve ser o fim da falta de ética da sociedade e, portanto, a ética da alteridade de Emmanuel Levinas traz essa questão da heteronomia, ou seja, só pelo outro existir, eu preciso considerá-lo. Eu estou repetindo isso porque essa teoria encaixa em diversos repertórios. Encaixa em relação à violência e segurança, encaixa em relação à questão das minorias, encaixa em relação à questão da educação. Se eu estou falando sobre a educação de um idoso, se eu estou falando sobre a educação de um EJA, por exemplo, beleza? Então, anotem aí essa questão do Levinas, que isso será importante para a gente, já, para a gente falar um pouquinho sobre biologia. Você quer acrescentar alguma coisa? Pessoal, aproveitando aqui o conceito de sociedade, né, que a gente está falando o tempo todo dos indivíduos dentro de uma sociedade, a gente não pode esquecer uma outra parte da biologia que é frequente nas provas são relações ecológicas, e eu gosto sempre de chamar a atenção do conceito de sociedade, que é um conjunto de indivíduos separados anatomicamente que trabalham para um bem comum. Então, eu até brinco que a gente não deveria chamar de sociedade humana, né? Deveria ser uma competição humana, na verdade, porque a gente não vê aquela busca, né, de um grupo em prol de um bem comum, né? Que esse é o conceito biológico. E é muito comum a gente ter essas diferenças em provas de conceitos como sociedade, colônia, enfim, muitos outros que, aplicados na biologia, aparecem de uma maneira e aplicados na filosofia, na história, em geografia, são de outra maneira. Tá? Então, só prestem atenção que, como a gente tem muita interpretação, a gente tem muito contexto na prova do Enem, vocês precisam estar ligados em qual é o contexto que aquele conceito está sendo utilizado. Tá? É uma coisa que eu gosto de lembrar, que vale, inclusive, a biologia. Pode passar aí, Saulinho, please. Pronto, chegamos, portanto, aqui ao ponto crucial para que nós conversemos em relação à ética e à biotecnologia. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre engenharia genética, biotecnologia. Saulinho vai acrescentar aqui para vocês. Eu gostaria demais, galera de casa, comenta aí, hashtag estou amando este aulão, beleza? Para a gente saber que você está aí. Vai lá, Saulinho. Então, pessoal, o que acontece? Quando a gente pensa, tá, em engenharia genética e biotecnologia, muitas vezes esses termos eles se confundem um pouquinho e é importante a gente ter alguma clareza com relação às suas diferenças. Tá? Depois a gente vai aplicar em alguns casos, tá? A gente vai trazer alguns exemplos para a gente pensar um pouquinho sobre. Mas o que acontece? Por que a gente fala tanto de biotecnologia, né, hoje em dia? Porque a gente vê o ser humano utilizando muito a natureza, alterando muito a natureza com objetivos próprios. E aí, o que acontece? Quando você utiliza ferramentas genéticas em uma aplicação industrial ou agricultura, enfim, isso se torna tal da engenharia genética. Então, é muito comum o pessoal falar assim, não, eu quero fazer engenharia genética, mas, né? Acha que vai fazer dinossauro. Mas, assim, eu achava isso, tá? Eu queria dizer isso, que eu achava isso. Então, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção no quê? Biotecnologia é muito mais amplo. Por exemplo, estava lá no meu mestrado estudando antibióticos de perereca. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava olhando para a natureza, certo? Estava buscando na natureza uma resposta para quê? Será que existem moléculas ativas na secreção, na cutânea de pererecas? Tem, um monte. Por que elas servem? Elas servem para, por exemplo, elas servem como antibióticos, antifúngicos, até mesmo com ação anticancerígena. Beleza, estudei essas moléculas, agora eu posso transformá-las, eu posso, né, aumentar o seu potencial, eu posso sintetizar moléculas semelhantes para serem utilizadas no nosso dia a dia. Eu estou trabalhando com biotecnologia, certo? Todas essas vacinas que vocês estão vendo relacionadas ao Covid, as diferentes tecnologias, né, alguns com vírus atenuados, outros baseados em RNA, enfim, todas essas estão mexendo basicamente com o quê? Biotecnologia, tá? Então você tem que ampliar um pouquinho a noção de vocês. Como a gente está vivendo esse período, né, de pandemia, em que a gente está sendo bombardeado por todas as notícias, muitas vezes, né, falsas, infelizmente, mas que estão relacionadas a um cunho científico, a gente pode esperar alguma coisa nesse sentido também da prova. Imunização, por isso que a gente escolheu isso aqui. Imunização já é um conteúdo recorrente.
Tá, pessoal? A diferença, assim, aquela diferençazinha entre vacina e soro, isso é uma coisa que cai há muito tempo em várias provas, certo? E ainda mais nesse contexto, a gente pode relacionar muito com biotecnologia. Pra vocês terem uma ideia, existem linhas de pesquisas para produção de anticorpos no leite da vaca, para você tomar o leite e já receber alguns anticorpos, em glândulas mamárias, por exemplo. Certo? Então, a gente já está nesse nível. Por isso é importante a gente entender quais as possíveis aplicações disso aí. Massa demais, viu, gente? Essa questão sobre a vacina é uma discussão muito recente, é uma discussão que vocês podem construir como repertório sociocultural. Tem uma questão em relação ao esclarecimento. Olha aí o Kant, vocês que sabem um pouquinho de Kant, de filosofia, certo? Eu quero que vocês pensem o seguinte, a partir do momento em que nós somos uma sociedade esclarecida, o que significa isso? Uma sociedade que sai da menoridade. Menoridade não em relação à idade, né, Saulinho? Mas em relação ao conhecimento. Então, a partir do momento em que eu tenho uma sociedade esclarecida, para esse filósofo prussiano aqui, que estou fazendo referência, eu tenho uma sociedade que pode aceitar, atenção, pode, ela vai aceitar? E aí eu deixo essa resposta para vocês, cidadãos do século XXI. Pode aceitar essa vacina, beleza? O que eu coloco aqui para vocês, pessoal? Eu coloco passado versus presente. Eu não poderia deixar aqui de citar a revolta da vacina. Lá em 1904, vocês sabem, é um repertório recorrente em muitas redações. E eu queria aqui, galera, fazer alusão ainda a essa questão do esclarecimento. Em 1904, a educação, putz, né? Enfim, o que nós podemos falar aqui de educação? Somente na Constituição do Getúlio Vargas é que a educação conseguiu ali ter os seus documentos muito bem estabelecidos, a educação como direito de todos, somente na Constituição Federal do Getúlio Vargas, galera. Aqui em 1904, Lei Áurea 1888, muito próximo. Ou seja, não tínhamos uma sociedade esclarecida do ponto de vista escolar. Consequentemente, essa revolta para a gente hoje é uma caricatura dessa falta de esclarecimento. Peraí, a partir do momento em que eu não sei o que está acontecendo, será que eu vou aceitar essa vacina? Beleza, vocês sabem o que aconteceu. Agora, pulando para o século XXI, pulando para o nosso ano, será que com esclarecimento, será que com educação, prevista no artigo 205 da nossa Constituição Federal de 1988, educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será que hoje eu tenho uma diferença muito grande em relação a essa questão da vacina? E isso, pessoal, é um instigar a argumentação de vocês. Eu e Saulo não podemos passar daqui para lá. Isso se refere à articulação do seu repertório sociocultural, que é a revolta da vacina, e ao seu argumento. Ponto crucial. Saulinho falou sobre as fake news. Como as fake news atrapalham esse desenvolvimento do conhecimento em relação à vacina. Como as fake news, olha a palavra de novo, subvertem, pessoal, o esclarecimento da sociedade sobre a diferença entre um soro e uma vacina. Como as fake news modificam o conhecimento daquilo que é possível ser injetado. Será que um chip realmente pode ser injetado em uma vacina? E aí eu pergunto a vocês depois me respondem no final dessa aula, certo? Então, galera, aqui, puxando esse gancho das fake news, eu já vou dar a palavrinha para o Saulo, gostaria que vocês soubessem do seguinte: por mais que nós tenhamos avanços constitucionais em relação à educação, por mais que nós tenhamos avanços sociais em relação ao conhecimento, ao esclarecimento, como essas fake news atrapalham a nossa questão da imunização, por exemplo? Como as fake news modificam o entendimento de uma sociedade? E aí eu já faço alusão à realidade. O que se torna real? O que não é real em relação a essas fake news? Para finalizar, digo a vocês o seguinte: para quem foi meu aluno e quem foi minha aluna lá em interpretação de texto, eu ensinei a vocês o que são gêneros textuais. Gêneros textuais são formas de organização de texto na nossa sociedade que nascem a partir de demandas sociais. Portanto, elas são fluidas, certo? Essas formas são fluidas. Pergunta: fake news como um gênero textual pode subverter, olha só, prova de linguagens, pode subverter o gênero textual notícia ou reportagem? Lembrem-se, nós temos 3 aspectos: conteúdo temático, plano composicional e estilo.
É sobre isso que nós falamos em relação à composição de um gênero textual. Posso ter o conteúdo temático subvertido? Posso ter. Posso ter o plano composicional subvertido? Não. Como que a galera vai acreditar que aquilo é uma notícia? Porque eu tenho o mesmo plano composicional de uma reportagem e de uma notícia. A estrutura da fake news é a mesma para fazer com que nós acreditemos que, de fato, aquele conteúdo é verdadeiro. Beleza? E o estilo eu deixo depois para o Pedro no nosso último aulão. A gente vai falar sobre gramática normativa, não é mesmo? E aí a gente vê como funcionam esses aspectos. Tudo bem? Saulinho? Pessoal, eu tô aqui, né, babando no que a Ju tá falando aqui, aprendendo pra caramba, até eu que aprendi que era capacitismo esses dias com a Ju. Mas, pessoal, olha só, uma coisa que eu costumo dizer demais, eu até acho que a gente está num momento, observando o Brasil e até mesmo o mundo, de quebra de paradigma, de mudança mesmo da sociedade. E eu costumo dizer que a maior arma contra fake news é o conhecimento. Você não pensa sobre um assunto, você não conhece nada sobre aquele assunto. Qualquer notícia, qualquer comentário pode te levar a um pensamento errôneo, pode te levar a um raciocínio errado. Então, é muito importante que a gente elimine a nossa ignorância com relação a determinado assunto que nos afeta diretamente ou até mesmo a sociedade. Vocês têm que pensar que vocês aqui, pessoal de casa, que está fazendo Enem, então, vocês são o futuro. Vocês vão discutir sobre célula-tronco, vocês vão discutir sobre clonagem, vocês vão discutir sobre novas tecnologias de vacina, transgenia e tudo isso. E aí? Se vocês não sabem do que estão falando, a gente vê o que no Brasil? A gente vê um monte de lei que muitas vezes nem é aplicada, porque não faz parte da nossa sociedade, faz parte do que a gente vive. Então, vocês têm que ter, né, esse interesse, porque não só vai afetar vocês, como também um modo que vocês vão afetar a sociedade. Certo? Então, por que a gente vê tanto fake news? Fake news é da época do Darwin. Quando o pessoal, lá na época do Darwin, postava uma charge publicava, né, uma charge do Darwin com a cabeça do Darwin com um corpo de macaco, o que eles estavam fazendo? Eles estavam subvertendo o que o Darwin falava, que era, olha, nós temos um ancestral em comum, nós e os chimpanzés, por exemplo. E ele não falou que a gente vinha do chimpanzé. E todo mundo achava graça, todo mundo jogava pedra, por quê? Porque naquele momento a gente tinha um paradigma muito relacionado à religião. Inclusive, eu recomendo para vocês demais um filme chamado Criação, que é sobre a história do Darwin, que não é tão antigo assim, é aquele cara que faz o Visão lá dos Avengers, né? É Avengers? É. Pois é, ele faz o Darwin. O cara é muito bom. Então, pessoal, recomendo muito esse filme, porque mostra muito uma mudança de sociedade, em que ele está justamente no meio, que ele representa, né, a sociedade científica, a comunidade científica, e do outro lado você tem o pessoal da religião dizendo, ou você está com a gente, ou você está contra nós. Eles fazem até um comentário falando que Darwin tinha matado Deus com o livro dele. Olha o nível da crise, né? Então, pessoal, o que a gente tem que entender? Existem vários momentos em que a gente vai ter que confrontar, né, o que a gente conhece, o que a gente recebe e pensar em termos éticos. Pensar em termos éticos. Esse exemplo aqui é fantástico. Se você pensar hoje como esse cara fez isso, você vai falar, meu Deus, o que o cara fez aqui? Ele percebeu lá que as pessoas que trabalhavam com, né, em ambientes com bovinos, que tinha varíola bovina, pegavam a varíola bovina e depois não pegavam a varíola humana. Aí o cara pega lá, raspa a ferida, o pus lá da varíola bovina, pega o menino que é filho do jardineiro, parece lá, e injeta no moleque. Isso é ético? Pois é. Olha só como é questão contextual também, né? Então, pessoal, ele foi um dos caras que começou com o quê? Com a ideia da vacina, que hoje a gente usufrui de uma maneira, assim, absurda. Né? Então, o que acontece? Se você está preparado para entrar em discussões, com conhecimento do que está sendo feito, você vai poder se posicionar melhor, né? E eu acho que a partir daí você consegue se posicionar de uma forma mais ética. Não é, Ju? Se você estiver falando besteira... Perfeito, gente, perfeito. E aí, vejam, o Saulo falou sobre se posicionar de maneira ética. A gente volta naquela questão. Será que a minha ação deve ser feita? Eu quero fazer isso? O que isso vai causar, certo? Você tem uma ação individual que gera algo em relação ao coletivo. Bom, vamos lá, Saulinho. Tecnologia do DNA. Gostaria que você começasse falando, para que depois eu entre com o repertório. Gente, eu falo assim para vocês. Ó, são 8h44, hoje é dia 8. Galera de casa, printa aí. Printou? Muito obrigada. Galera de casa, posta a gente lá no Instagram. Quero saber se vocês vão sair daqui hoje, vão assistir a esse filme. Galera,
Este filme é sensacional. Existem vários meios de nós linkarmos aqui com redação, pensando nessa área da biologia, certo? Eu quero ver todo mundo marcando a reciclagem, marcando Saulinho, me marcando para assistir esse filme aqui, certo? Vamos lá, Saulinho, senão eu vou me empolgar. Esse filme, nesse aqui, eu recomendo esse desde 1900 e bolinha. Olha aqui, ó. Eu aprendi com ele, viu? Olha aqui, 1900 e bolinha esse filme. E, ó, os caras são bons atores, acho que vocês conhecem todos eles, né? Uma Thurman e tal, né? Do Batman, não? Tá bom. O Goof sabe, Goof. Era do Batman. Era uma Thurman, aí, ó, tá vendo? Ele vai saber. Pessoal, então, olha só. Uma Thurman. Do Kill Bill. É do Kill Bill, exatamente. Ela desceu de nível, brincadeira. Vamos lá, gente. Então, olha só. A gente chega num ponto, né, que vocês não sei se vocês têm ideia do mundo que se abriu depois que a gente começou a trabalhar com isso aqui. Na verdade, isso é uma construção, tá? Muitos anos, décadas, de acúmulo de ferramentas biológicas capazes de possibilitar o quê? Que a gente modifique, construa moléculas de DNA. E como a gente bem sabe, né, células, organismos celulares, o material genético, ele é constituído de moléculas de DNA. Então, são as instruções para fazer qualquer organismo celular do planeta, que a gente conhece até agora, certo? Então, se a gente consegue manipular essas informações básicas, a gente consegue, consequentemente, modificar características, certo? E aí, isso que envolve a tecnologia do DNA recombinante. E o que está acontecendo, pessoal? Vai chegar num ponto, aliás, vai não, né? Já chegou e vai piorar, num ponto em que a gente vai olhar para o ser humano e falar, se eu consigo fazer isso com a vaca, se eu consigo fazer isso com a bactéria, se eu consigo fazer com a planta, se eu consigo fazer o tabaco brilhar no escuro, por que eu não vou fazer com o ser humano? Certo? Então, esse filme aqui, aliás, antes que eu esqueça, tá, Ju? Outro filme muito legal que é A Ilha, que fala de clonagem, que é outro aspecto importante para vocês, também recomendo que vocês assistam isso aí. Esses dois filmes, eles trazem justamente até que ponto, né, a ética, a gente deve modificar ou construir seres humanos com um objetivo. Hoje em dia, a gente tem reprodução assistida? Já tem reprodução assistida. As pessoas que têm dificuldade, muitas vezes, de terem filhos, eles vão atrás da reprodução assistida para evitar doenças ou síndromes que vão impedir o nascimento de uma criança? Vão. Mas entendam, se a gente já pode fazer isso, a gente provavelmente, se é que já não é feito, né? A gente não consegue dizer o que está acontecendo nesse mundão aí, né? Eu estava até brincando com a Ju, que eu acho assim, teoria da conspiração total, mas eu acho que o que a gente vê de tecnologia, o que existe é 30 anos na frente, 30, 40 anos na frente. O que a gente vê é tipo o pessoal fazendo fogo ali com a pedra lascada e o micro-ondas daqui a 30, 40 anos. Estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, pessoal, a gente já está num ponto, por isso que eu digo para vocês, a gente já está num ponto que você tem que olhar para isso, saber o potencial da edição gênica, saber o potencial da tecnologia de DNA recombinante, para você chegar num ponto de discussão e falar, caraca, será que eu aceito isso na minha sociedade? Porque isso aqui dá uma força absurda para quem quiser usar isso para o mal. Né? Se eu tiver por trás um conceito lá, um racista, se eu tiver por trás uma ideia de eugenia, se eu tiver por trás todas essa construção que destrói com as minorias, que menospreza qualquer ser vivo, ou ser humano, no caso, né? Isso aqui é um prato cheio. É isso que fala no filme. Certo? Então, oi. Não, só uma curiosidade. Pode falar. Que você estava falando, eu achei excelente o negócio. Estava vendo aqui rapidinho o repertório dele, fala que é de 2005, e ele coloca que o que acontece lá acontece em 2019, né? Mostra como é que eles já estão jogando por uma possibilidade. E fala o resumir para a galera o que é o filme, para entender. Eu vou só resumir isso aqui, depois eu falo também. Aí, pessoal, então, esse filme o que é? Chega um determinado momento que a gente pode construir literalmente seres humanos. Então, você quer ter um filho, você vai no laboratório, né? Chega e fala assim, olha, eu quero o melhor da minha genética da minha esposa. Ou, enfim, né, a companheira. Aí, o que o cara vai fazer? Ele vai pegar aquele melhor da genética, vai pensar, olha, isso aqui provavelmente vai causar um problema cardíaco, eu tiro. Isso aqui provavelmente pode causar diabetes, eu tiro. Ah, você quer olho azul, verde, mel? Ah, então tá. Então, pessoal, as pessoas são construídas. Mas é lógico que não é real fazer isso. Não é um troco. Não é todo mundo que vai conseguir fazer isso.
o que você começa a ter? Uma casta, eu vou até chamar de casta, né? Parece uma casta mesmo, no filme, que é uma casta construída. E tem a galera que é construída no esquema natural. Banco de carro, Netflix, enfim. Né? Então, pessoal, o que acontece? Aí olha o que rola. Qualquer lugar que eu vou, imagina aqui, pouco cabelo, né? Aí eu chego lá para uma entrevista. Nessa entrevista, o cara faz uma entrevista, finge, faz todo o teatro. Quando eu vou embora, ele passa lá um como é que chama? Aspirador de pó e cata meu cabelo lá no meio, lógico, né? E ele faz uma leitura completa do material genético. Vai ver lá, ó, daqui a alguns anos esse cara pode me dar problema, porque ele vai ter um infarto. Daqui a não sei o que, esse cara... Então, as pessoas que conseguem os melhores empregos são as pessoas que foram construídas. E, logicamente, elas sustentam uma sociedade, uma casta, uma parte da população que é mais rica. Então, a luta do filme é desse cara aqui para ele provar que ele pode, enfim, né? Que ele, mesmo não sendo construído, pode chegar a um ponto. Beleza? E o A Ilha, só para completar para eu pegar, e o A Ilha, pessoal, é sobre clonagem. Só que o que acontece? O intuito da empresa de clonagem é uma clonagem terapêutica. Já falando da diferença? Que é o quê? Você pegar células de uma pessoa, por exemplo, né, iguais, para substituir órgãos, por exemplo. Eu coleto lá faço uma cultura de células do bebê quando ele nasce. Deixo guardada. Certo? E aí, tá lá com problema no fígado. Eu estimulo essas células a se transformarem em células do fígado, construo lá o órgão e substituo. Só que eles não conseguem fazer isso e partem para a clonagem reprodutiva. Então, as pessoas são construídas para serem doadoras de órgãos. Então, essa é a crise do filme, certo? Que traz um outro problema para vocês. O que vocês vão pensar? Como é que vocês vão discutir a clonagem humana? Né? Então, tem gente que já é completamente contra. Tem gente que é a favor da clonagem terapêutica, mas a clonagem terapêutica, ela é o quê? Até que ponto? Né? Então... Muita coisa legal para a gente refletir, né, galera? A gente tem aqui um filme que, vejam, 1997, Juju estava nascendo, né, gente? Enfim, veja só, um filme que ainda é atual. Essa questão do que seria o limite... Peraí, se na sociedade o ideal é que eu tenha essas diferenças, e nós comentamos sobre isso no início da nossa aula, como fica o desenvolvimento social, intelectual, tecnológico, filosófico, histórico de uma sociedade que é padronizada? Vejam, se hoje nós temos formas de padronização de seres humanos, e nós vamos tocar nisso ainda hoje, e isso, na nossa sociedade, sem nenhum ponto de vista de DNA, já é maléfico, pensem nessa homogeneização social. É uma esterilização das diferenças. Olha só, uma expressão legal para vocês colocarem aí no texto de vocês, beleza? Nossa Senhora, imagina se Hitler tivesse isso daqui. Será que ele não tinha? Teorias das conspirações, né, gente? Mais de uma. Não é? Então, veja só. Queria até... Saulinho, você pode passar para mim, por favor? Eu já vou aqui linkar, galera, com esta outra série, certo? Orphan Black, que também parte desse ponto de vista sobre DNA, perdão. Galera, essa série aqui, alguém conhece? Maravilhosa. Quem já terminou essa série? Sarinha, terminou? Perfeito. Gente, eu terminei essa série em uma semana, porque ela é assim, maravilhosa. Galera de casa, assista também. Você vai sair aqui da nossa aula hoje cheio de repertório, certo? Galera, Orphan Black é uma série de 2013 que mostra a perspectiva dessa moça aqui, que um dia ela tá andando no metrô, Saulinha, e de repente ela vê ela mesma se jogando contra um trem, né, gente? Aí ela fala assim, peraí, o que está acontecendo? E aí, não é um spoiler, tá? Vocês podem ficar tranquilos, não é um spoiler. Ela descobre que existem várias elas. Ela e ela. E ela ali também. E ao longo da história, portanto, isso vai se desenvolvendo de modo que a gente percebe, peraí, quais são as implicações éticas de uma clonagem humana? Quais são as implicações sociais em relação à identidade pessoal?
Então vejam, galera, Gattaca anuncia isso pra gente lá em 1997, e aqui falando um pouco de cultura, né, essa questão de atualização da nossa arte, em 2013 vem essa série, se não me engano é uma série da HBO, trazendo ainda essa perspectiva sobre DNA, sobre clonagem. Então, peraí, se isso acontecesse, quais seriam as implicações pessoais? Quais seriam as implicações? Nessa série, a gente vai perceber que existe um interesse financeiro da indústria por trás disso tudo. Aí eu paro por aqui para não te dar nenhum spoiler comprometedor, certo? Mas veja, ainda assim, Saulinho, eu tenho aí esses efeitos negativos do que seria a clonagem. Você quer comentar alguma coisa? Só mais um, né? Recomendando mais filme, né? Se eu não me engano, chamou Sexto Dia. Procura para mim, Goofy. O The Boys? Sexto Dia, acho que com Arnold Schwarzenegger. Que também, porque, pessoal, olha só, a gente vai, aproveitando aqui, né, a gente já está no momento de discussão, certo? Porque assim, se você, pelo menos aí vem mais uma vez aquela ideia de teoria da conspiração. Se a gente já fez com ovelha, se a gente já fez com vaca, gente, desculpa, mas nós também somos mamíferos, né? Igual uma vaca, igual uma ovelha. Então, pessoal, nós temos a tecnologia, certo? É o Sexto Dia? Então, o Sexto Dia, pessoal, também relatando essa história de clonagem e, para variar, com uma discussão ética da sociedade, porque também, se eu não me engano, é uma lei do Sexto Dia que impede a clonagem de seres humanos, enfim, o Arnold Schwarzenegger também topa com um igual a ele. Uma história dessa. Certo? Então, isso aí, realmente, eu acho que está se tornando cada vez mais um assunto em alta, e tem muito a ver com o quê? Com esse trabalho com células-tronco. Certo, pessoal? Então, essa discussão em cima de células-tronco, eu também acho uma discussão muito atual, e é algo que vocês devem dar uma olhadinha também. Tanto para a própria utilização de células-tronco como instrumento terapêutico, certo? Mas também nesse caminho aí para a clonagem. Perfeito, gente. Para a gente ir se encaminhando já para o final da nossa aula, só queria fazer aqui uma alusão. Vocês sabem que eu adoro trazer um repertório constitucional para a nossa vida. É muito importante a gente, na introdução, e no final da nossa aula, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente vai articular isso tudo, tá? Não vou deixar tudo balaio para vocês, falar assim, ó, se vira. A gente vai articular isso daqui. Quero dizer a vocês o seguinte, olha só, nós temos a Lei da Biossegurança, 11.105 de 2005. Então, veja, 2005, acredito que muitas pessoas que estejam aqui nem eram nascidas, certo? Isso já estava sendo discutido. É isso? Não? Vocês não eram? Não, gente, não sei, é porque cada vez mais eu fico chocada, sabe, com essa diferença. Você já era nascido? Tá. Nasci em 2004. Ai, 2003. Tá, enfim. A gente pode pular essa parte, né, gente? Para a gente não se constranger. Enfim, olha só. Clonagem humana, não é mesmo? Então, vejam, povo, artigo 6º, fica proibido aqui, diante da nossa lei de biossegurança, a clonagem humana. Isso é um dispositivo legal, mas pergunta para vocês articularem em relação ao repertório. Até que ponto isso é produtivo do ponto de vista industrial? Até que ponto a iniciativa privada... Oi? Exato, do ponto de vista militar, excelente. Até que ponto, do ponto de vista militar, isso não pode ser alterado? Certo? Star Wars tá aí, né, gente? Olha só. Quer falar sobre Star Wars? Não, tem certeza? Só vai falar sobre isso. Vamos até amanhã. Ai, ótimo. E ó, o Goofy, pessoal de casa, o Goofy vai invadir aqui nesse momento, já tô avisando, né? Denúncia. Marvel. Ah! Não, peraí, então, gente, vamos lá, Saulinho. Células-tronco. Pessoal, então, como eu já tinha adiantado para vocês, né? A discussão de células-tronco, ela é muito interessante, por quê? Né? Primeiro, assim, como biólogo, tá? Por que isso enche os olhos? Existia uma pequena célula, certo? Que quando ela surgiu, ela pensou assim, o que eu quero ser quando eu crescer? Certo? Eu quero ser uma célula do olho, eu quero ser uma célula do estômago, eu quero ser uma célula muscular, enfim, né? Em que momento alguém chegou para essa célula e falou, filha, você vai ser isso?
você está posicionado aqui, alguns genes eu vou ligar, outros genes eu vou desligar, e você vai se transformar numa célula altamente especializada eucarionte com uma contribuição para um corpo, né? Uma grande sociedade de organismos, né? Cada célula fazendo parte de um grande corpo, certo, pessoal? Então, o que acontece? A célula-tronco é essa célulazinha inocente, que ainda não escolheu o que ela quer da vida. Então, qual é o legal da gente trabalhar com elas? A gente entender quais são as vias bioquímicas, quais são as vias genéticas para essa célula sair de uma célula-tronco e se transformar numa célula diferenciada. Ah, tá, mas qual seria a aplicação disso? O que a gente consegue fazer hoje, por exemplo? A gente consegue pegar células do estômago e transformar em células neuronais. A gente já consegue fazer isso quimicamente, induzi-las a se tornar tipos mais simples de neurônios. Eles estão estudando autismo com isso. Né? Pegando as células, porque o que você tem que pensar? Isso é uma coisa que o pessoal erra muito, muito, e que é um conceito básico, pessoal. Todas as células, aí eu estou sendo muito geral, tá, pessoal? Lógico que existem células anucleadas, com metade do material genético, enfim. Mas pegando todas as células do seu corpo, todas elas vieram de uma célula, o zigoto, zigotinha, lá, do início. Certo? Então, todas elas têm o mesmo potencial genético, tirando algumas mutações que acontecem ao longo da sua vida. Beleza? Então, pessoal, quando você pega uma célula do estômago, ela tem os mesmos 46, parênteses, tirando as mutações que acontecem ao longo da sua vida. Ela tem os mesmos 46 moléculas de DNA que o seu neurônio, que a sua célula epidérmica, que a célula do sua célula muscular, que é polinucleada, mas eu estou considerando um núcleo só. Estão entendendo? Então, a gente conseguir entender como é que essa célula se transforma, realmente poderia ser uma saída para quê? Para a gente não ter que usar clonagem terapêutica, por exemplo. Porque eu faria uma cultura de células do meu corpo mesmo e faria com que essa célula se transformasse. Certo? Mas é lógico, pessoal, que mais uma vez, né? Você, trabalhando com essas células, elas podem ser utilizadas para clonagem, elas podem... Então, existe aí, as pessoas não sabem muito bem do que estão falando, em que ponto a gente pode coletar essas células tronco, né? Até que ponto elas são viáveis. Então, quando você barra uma pesquisa nesse sentido de, porque célula tronco eu não vou trabalhar mais, a gente pode realmente estar freando algumas descobertas que podem ser muito importantes em termos de doenças e síndromes que poderiam ser resolvidas entendendo como é que as células funcionam. Saulinho, só uma pergunta. Como que nós retiramos essas células tronco? Da onde elas vêm? Como é que funciona assim? Como que a gente pode pensar nessa questão ética mais profundamente, do ponto de vista biológico? A questão é que você pode... Não, é muito comum tirar de células do cordão umbilical, certo? Mas existe uma diferença de capacidade de diferenciação dessas células. Então, eu acredito que uma célula totipotente, que pode virar qualquer coisa, ela tem que ser retirada no início da formação do embrião, que é justamente quando você tem aquele bolinho de células que não está muito diferenciado. E eu não sei até que ponto isso é muito invasivo, certo? Pode prejudicar. Então, tanto que, se você for hoje, né, numa clínica maternidade e tal, eu vivi isso com a minha filha isso há 6 anos atrás. Fui levar a mãe dela numa clínica para fazer exames normais e tem lá um cartãozinho para você guardar células do seu filho. Já. Só que essas células, elas não podem ser utilizadas para qualquer procedimento. Então, ainda está no começo isso. A questão é exatamente a gente conseguir saber em que momento eu posso colher essas células. Aí eu estou, na minha humilde falta de conhecimento aqui, te falando que eu não sei exatamente em que momento isso pode ser feito. Porque eu não sei também até que ponto isso está sendo estudado. Mas eu sei que as células que eles coletam hoje, elas não servem para qualquer procedimento, elas não conseguem, eu não sei até que ponto elas conseguem ser utilizadas terapeuticamente. Tá? Vou ficar te devendo essa daí, Ju. Eu também, porque eu estava assim, gente, isso tudo para mim é uma descoberta, né? Assim, quando a gente fala sobre ética, quando a gente fala sobre questão de clonagem, quando a gente fala sobre questão de células-tronco, é uma descoberta, né? É um mundo que ainda está em desenvolvimento junto conosco. E aí entra a questão científica, de metodologia, questão ética, né? Então, a gente assinar um documento ali naquelas questões de procedimentos de pesquisa, certo? E, enfim, discussões aí para a gente pensar do ponto de vista argumentativo. Bora avançar, Saulinho? Bora avançar aí para outro ponto, para a gente já ir se encaminhando para o final. Nós temos ainda 2 pontos que a gente quer trazer aqui para vocês, de maneira bem rápida, tá? Para a gente não se
aprofundar tanto, né, em relação ao tempo. Por mim, eu ficava aqui 20 anos, ia embora aqui 2 horas da manhã, mas acho que vocês não aguentam não, né, gente? Não, não. Galera, olha só. Não? Mas dormir aqui, amanhã você já está aqui. Não, já está aqui, já acorda pronto, pleníssima, não é mesmo? Ah, não, a Sarinha fala que ela disponibiliza. É. Não tem, não tem. A Sarinha disse que vai providenciar. É hashtag eu vim pro lanche aí, galera. Anota aí, hashtag eu vim pro lanche. Goofy, favor providenciar o lanche. Para quem tá no online também. Galera do online, coloca aí, hashtag Goofy, meu lanchinho. Por favor, gente. Uber Eats. Goofy Eats. Galera, lá, para a gente encerrar aqui, cientificismo e eugenia, né? Nós já conversamos um pouquinho sobre isso. Eu coloquei ali para vocês uma imagem bem caricata daquilo que seria eugenia. Ah lá, eugenia é a direção, certo? Aqui a gente tem, portanto, esse ponto de vista de, peraí, como que a gente vai homogeneizar a nossa população? Qual raça é superior? Peraí, existe esse conceito de raça do ponto de vista da biologia, Saulinho? Acho que, pelo que eu sei também, acho que não, né, gente? Então, veja só. Diversidade fenotípica. Olha que interessante. Veja, se eu tenho uma diversidade fenotípica, como eu vou pensar em relação a padronizar a minha sociedade cientificamente? Olha lá o nosso século XX, certo? Que mais? Coloco aqui para vocês não apenas o racismo estrutural que nós estamos aí vendo no nosso dia a dia, que nós estamos a cada vez mais nos deparando com episódios que a gente olha e fala assim, peraí, estamos no século XXI, aquele famoso, né? Em pleno século XXI. Coloquei aqui a vocês, galera, a questão do racismo recreativo, né? Pensando nessa questão de eugenia, mas tentando atualizá-la um pouco. O professor Adilson Moreira, é um professor lá de São Paulo, ele traz essa questão de que, galera, peraí, racismo em relação à cor, hoje se torna algo recreativo. Sabe aquele famoso, mas eu só estou brincando, sabe? Isso é um conceito e vocês podem utilizar isso como repertório, sabe? Professor Adilson Moreira traz para a gente o seguinte, o que está em xeque é o nível de respeitabilidade social. Então, para você não perder uma discussão quando te chamam de racista, essa pessoa que de fato é racista pode virar e falar assim, mas eu só estou brincando. Ou seja, ela não quer baixar o seu nível de respeito social, essa pessoa não assume que ela está errada desse ponto de vista social. Então vejam, se eu tenho um nível de respeitabilidade social em xeque, como fica a ética individual? Em detrimento da ética do coletivo. Então, gostaria demais, galera, que vocês anotassem esse conceito de racismo recreativo e relacionassem esse conceito com a questão da respeitabilidade social. As pessoas, muitas vezes, não aceitam estar erradas, isso na voz de Adilson Moreira, e aí, é claro, parte para esse ponto de vista de que, não, peraí, mas por que você está se ofendendo? Eu estava apenas brincando. Inclusive, tem até amigos negros, não é isso, gente? Eu posso passar aqui também, não é um conceito pronto, mas eu posso passar por uma homofobia recreativa, por uma questão de xenofobia recreativa. O nosso Brasil é marcado por esse jeitinho brasileiro de se safar dessas situações. Olha lá, Florestan Fernandes, século XX, galera. Vamos lá. Então, veja, a gente pode articular isso tudo aqui com essa questão da eugenia. Você quer acrescentar alguma coisa? Pessoal, eu quero trazer uma pergunta aqui que eu achei interessante da Lara, que ela comentou sobre células-tronco, tratamento e prevenção de doenças, mas até que ponto isso não seria diminuir a diversidade. Eu fiquei aqui, enquanto eu estava... Diversidade. Até que ponto isso aí não seria uma homogeneização? Eu acho... Cara, essa pergunta é uma pergunta... eu fiquei aqui, eu ainda fiquei pensando assim, falei, Ju, fica falando mais uns 20 minutos aí que eu tenho que pensar sobre isso aqui, porque na verdade, a conclusão rápida que eu chego é que isso esbarra na ética. Porque olha só, pessoal, a doença, ela tem um conceito relacionado a... que significa doença, tá? É uma alteração do comportamento fisiológica, psicológica, que causa dor, que causa sofrimento. Isso é uma doença, certo? Então, o que acontece?
Eu não acho que, quando a gente está tratando uma doença, a gente está fazendo que nem Esparta, que jogava o bebê no penhasco se ele nascesse com algum problema. Né? Que eles julgavam que não era o ideal. A gente não está fazendo, que nem eu vou indicar mais uma série que mostra muito isso, que é Man in the High Castle. Você assistiu? Não é? Tá. Não, até eu vou concordar, mas Então, pessoal, mas isso é um aspecto para você ver o que seria o nazismo com essas ferramentas, né? Então, você está na sociedade que as pessoas são impelidas a se denunciarem, até elas mesmas se denunciarem quando elas têm problemas genéticos, quando elas têm uma doença. Então, pessoal, eu acho que aí já se torna uma busca por uma marginalização. Agora, eu acho que é diferente você diminuir o sofrimento humano, porque uma coisa é eu eliminar aquele indivíduo que tem aquela síndrome, aquela doença. Outra coisa é eu tratar. Certo? Eu acho que essa é a grande diferença. E eu não estou escolhendo características ao bel prazer. Né? Não estou escolhendo o olho azul porque eu acho bonito, eu não estou escolhendo a altura 1,80 m porque eu acho que é o ideal, né? A musculatura nesse desenvolvimento, então, não é isso. Né? Eu estou evitando o sofrimento humano, que é o que justamente a gente... É difícil você falar para um ser humano assistir outro, a não ser, né, que ele tem alguma psicopatia ou alguma coisa assim, mas assistir outro sofrendo, tendo o remédio em mãos e não utilizando. Olha o quanto que a gente critica, por exemplo, quando a gente pensa em teorias de conspiração relacionadas a, por exemplo, AIDS, câncer. Quem é que nunca pensou, pô, esses caras devem ter a cura já, deve ter uma vacina para o HIV, mas é tão mais caro vender o coquetel ou os tratamentos para câncer que eles não interessam. Então, isso aí é ético? Aí a gente já na mesma hora fala que não, né? Então, Lara, eu acho que é nesse ponto, tá? Uma coisa é você utilizar células-tronco para escolher características que você acha mais interessantes. Outra coisa é você diminuir ou tratar os efeitos de doenças. E bom, galera, para a gente encerrar aqui, eu queria trazer um pouquinho... A gente já está falando sobre saúde, certo? Mas a gente queria fechar falando sobre outras intersecções aqui em relação à biologia e, é claro, a nossa redação. Coloquei a vocês insegurança alimentar e nutricional, tema quentíssimo, galera. Insegurança alimentar, a gente pode pensar aí entre a fome e a obesidade, dois extremos que se configuram como insegurança alimentar, certo? O Saulinho vai comentar para vocês daqui a pouquinho. Eu só quero fazer uma fala breve em relação a esse último item que eu coloquei aqui. Guia alimentar para a população brasileira, até gaguejei, gente, tão importante que é esse trem, olha só. Esse guia alimentar, sabe, você consegue pegar para mim esse livro que está aí, por favor? Vou passar aqui para a galera que está na sala, pessoal que está em casa, joga aí no Google, PDF, Guia Alimentar para a População Brasileira. Isso daqui, galera, foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde, certo, em 2014. Ele faz para a gente... Ele mostra, pode passar? Veja aí, please. Ele coloca para a gente aquilo que a população brasileira deve se alimentar. Então, para que não passe fome e para que, claro, não desenvolva obesidade, se assim eu posso dizer, né, um desenvolvimento, o que a gente precisa fazer em relação à nossa alimentação? O que eu quero dizer com isso? Nós temos órgãos regulatórios que prevêem o que deve ser feito. Pergunta, como se dá fome no Brasil? Como se dá a questão da obesidade no Brasil? Insegurança alimentar, tema quentíssimo. Mas será que esse problema é um problema de falta de leis? Será que esse problema é um problema da falta de conhecimento da sociedade? Ou esse problema tem a ver, por exemplo, com a influência da iniciativa privada em relação a este nosso meio de saúde e de alimentação? Então, vejam, pessoal, quando nós falamos sobre desnutrição e obesidade, estamos falando sobre insegurança alimentar, falta de alimento, falta de acesso ao alimento e insegurança nutricional. Então, eu falo sobre vitaminas, sais minerais, porque mesmo que você esteja comendo, e o Saulo vai me corrigir, porque com certeza eu posso falar aqui um deslize, mesmo que você esteja comendo, não necessariamente você está nutrido, não é isso? Perfeito. A gente tem que analisar de uma forma muito, muito objetiva, pessoal, a fisiologia humana nas suas particularidades. Tá? Eu acho que por isso que a gente tem tanta discussão com relação a isso. Né? A gente tem situações em que
distúrbios aí, alimentares, né? Eles realmente esbarram no conceito de doença, né? Porque vamos lembrar, pessoal, que a gente está falando aqui, mais uma vez, lembro vocês, doença, quando a gente chega nesse ponto, a gente está causando um desconforto, a gente está causando um comprometimento da fisiologia normal do ser humano, certo? A obesidade, ela também é muito particular por causa disso, né? Ela chega, depende da fisiologia de cada um, que aí a gente está falando de desenvolvimento de diabetes, hipertensão, até mesmo dificuldade respiratória, né? Incapacidade de mobilidade devido ao peso realmente. Então, a gente está falando de uma situação que não é qualquer eu dei uma engordadinha, né? A gente não está falando isso, tá, pessoal? Então, a gente está falando de um cuidado que existe tanto para um lado quanto para o outro. Porque tanto para um lado quanto para o outro, a gente pode ter causas psicológicas. A gente pode ter causas sociais, do meio onde se encontra. Né? A gente, com certeza, tem causas endócrinas, com relação aos hormônios que controlam o metabolismo energético do nosso corpo. Certo? Então, não dá para a gente generalizar e falar assim, você está assim porque você não quer comer, ou então você está assim porque você come demais. Né? Então, a gente tem que tomar o cuidado de investigar essas coisas mais a fundo. Eu acho que falta um pouquinho dessa cultura no Brasil, né? Porque a gente costuma olhar de fora e achar que a pessoa está obesa porque ela quer, porque ela acha bom comer, e a outra está anoréxica porque ela quer, porque simplesmente é um trauma da vida dela que ela não consegue superar, e ela é assim, pronto, não quer mudar. Então, pessoal, eu acho que a gente tem que olhar para o lado, né, e ser aquela pessoa que muitas vezes vai falar assim, olha, vamos ver o que é isso, né? Vamos procurar as causas disso aqui, não vamos enfiar o dedo na cara do outro e falar assim, você é assim que você quer, né? Então, eu acho que essa discussão é muito importante. É uma discussão tão importante, vou pedir para o Saulinho passar para o nosso último slide, please, para eu trazer aqui a vocês o último repertório de hoje, que é um repertório, mais um, por favor, mais um, que é um repertório, galera, sobre body shaming e body positive. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso, certo? Eu trouxe aqui, dentre vários elementos, dentre de várias personalidades, selecionei a Alexandra Gurgel, eu acho que vocês já devem ter conhecido, ela foi ao Fantástico, enfim. Sigam ela no Instagram, viu, gente? A publi, né? Olha só, quando eu falo sobre body shaming, é esse apontar o dedo para o corpo do outro. Nossa, mas você tá assim porque você quer, tanto em relação a uma obesidade, como em relação a uma anorexia. A Alexandra Gurgel vai discutir para a gente sobre esse movimento do corpo livre. Peraí, eu tenho sim a minha parte de escolhas, etc., mas eu também posso ter alguma questão em relação a hormônios, eu posso ter alguma outra questão, enfim. E isso tudo é muito discutido, galera, por quê? Body shaming é um tipo de discriminação. Body shaming é um tipo de intolerância contra uma minoria social, geralmente, certo? Quando eu falo também, por exemplo, sobre gordofobia, estamos ainda falando sobre esse body shaming. Body positive seria o oposto, né? Ou seja, eu tenho a parte negativa, mas eu tenho aqui o aspecto de levantar, de exaltar esse corpo, certo? O movimento do corpo livre nesse sentido. E aí, galera, entramos aqui de novo na questão da alteridade, como nós iniciamos a nossa aula de hoje. Peraí, apenas por aquela pessoa existir, eu preciso considerá-la, eu não posso desrespeitá-la. Então, para que eu vou apontar o meu dedo para essa pessoa? É sobre isso que esse movimento, aqui no Brasil, falado muito pela Alexandra Gurgel, fala para a gente. Vocês também devem conhecer este livro. Quem não conhece, leia, vale a pena. O Mito da Beleza, de Naomi, certo? Naomi Wolf. Ela fala, galera, nesse livro aqui, sobre aquilo que seria um estereótipo, sobre aquilo que seria um padrão corporal, sobre aquilo que seria socialmente aceito. A partir do momento em que você não está dentro desse padrão corporal, você é desconsiderado, você é deixado de lado na sociedade. Ou seja, body shaming, certo? Aqui eu trago a vocês uma referência filosófica, certo? Uma referência do feminismo também, para trazer junto uma referência, digamos, mais pop, né? Redação pop, não é uma referência lá do Instagram. Beleza, pessoal? Você quer comentar mais alguma coisa em relação a isso, Saulinho? Cai muito, né? Só lembrando aquela discussão toda sobre seleção natural, sobre homogeneização, a variabilidade sendo importante para a manutenção de uma espécie, certo? E acho que
Acho que é por aí que a gente encerra mesmo, Ju. Beleza. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada para o pessoal que está aqui na sala. Valeu, galera que está em casa. Temos perguntas? Temos ainda? Quero agradecer ao Saulo também, gente. Muito obrigada, Saulinho, por estar aqui comigo, presente, trazendo tantas discussões relevantes, trazendo tanto conhecimento, né, gente? Olha o esclarecimento aí do Titio Cante. E aí, temos perguntas? Tudo tranquilo? Diga, meu amor. Vou dar o microfone para você. Posso? Para a galera de casa te ouvir? Pode? Não. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, eu cheguei um pouco atrasada, então não sei se vocês chegaram a comentar sobre isso, mas eu queria saber um pouquinho, tipo, resumidamente, porque eu sei que não vai dar muito tempo, sobre a questão da bioética nos testes de animais, mais por esse lado. Tem como comentar rapidinho ou já foi falado? Tem como resumir bem rapidinho, só um pouquinho? Aí vem uma visão particular, viu, Luísa? Até a Júlia deve ter a dela também, acho que cada um de vocês deve ter a sua. Mas eu acho que é o seguinte, quando a gente... É muito estranho para mim comentar com relação a esse tipo de atitude, né, de metodologia, digamos assim, porque eu não sei exatamente quais são as metodologias que estão disponíveis para não se fazerem esses testes. Tá? Começa por aí. Então, Saulo, você quer ver testes em animais? Não, não quero. Se eu pudesse evitar todos eles, sim. Mas se a solução fosse apenas não usar animais e usar só humanos, a gente volta lá para a varíola, né? Será que a gente poderia, em vez de usar ratos, por exemplo, usar crianças? Entendeu? Então, eu acho que isso aí é uma questão de se investigar realmente quais são as situações. Acredito eu. Opa! Quanto tempo será isso? Quanto tempo será isso? É isso aí, viu, gente? Essa eu acabei de falar, a questão 30, tá? Para vocês. E quem pegou, pegou. Mas é o que eu estava falando, pessoal, só lembrando um pouquinho, rapidinho, tá? Que a gente tem que analisar cada caso como um caso bem particular. Eu estava falando que uma coisa é você testar em animais para produzir um shampoo, e outra coisa é você utilizar testes de animais para produzir uma vacina. Certo? Eu acho que a gente tem que pesar essas duas coisas aí, porque muitas vezes, apesar da gente olhar para os outros organismos, eu acho que o ser humano tem que ter esse olhar, inclusive, né? O ser humano tem que ver como uma parte de um ecossistema. Esse parece um assunto velho, parece outro clichê, né? Esse papozinho aí de Capitão Planeta, de novo. Mas né? Eu acho que a gente chegou no ponto que a gente está, porque o ser humano ele insiste em não se ver parte de um ecossistema, porque antigamente ele podia mudar de ecossistema, né? Esquecer que aquele ecossistema existia. Só que a gente chegou num ponto que falta só a gente colonizar para cagar outro planeta, né? Porque esse aqui já está numa situação complicada, né, pessoal? Então, quando o ser humano se coloca dentro de um ecossistema, ele começa a olhar para os outros organismos com o mesmo respeito, né? Eu acho que a gente poderia diminuir muito, né, esses testes com animais para fazer produtos estéticos, por exemplo. Mas a gente tem que investigar como isso poderia ser feito em questão de saúde. Tá bom? Nada. Mais alguma coisa? Tudo certo? Galera, para finalizar, eu quero mais uma vez agradecer vocês. Eu quero lembrar o seguinte: teremos aqui a presença do Gabriel já. Pessoal, repertório por si só não é nada. Não se esqueçam da articulação. Repertório tem que ser legítimo, pertinente e produtivo. Como você torna tudo isso que nós conversamos hoje de modo produtivo? Você vai articular de maneira indissociável ao seu ponto de vista. Então, veja, utilize os conectivos para isso, utilize os articuladores, utilize os modalizadores, certo? De nada adianta você ter um leque à sua mercê, de nada adianta você ter esse balaio de repertório sociocultural, se você, por exemplo, deixá-lo no fim do seu parágrafo de desenvolvimento. Se você, de repente, colocá-lo no fecho da sua conclusão, sem ter trabalhado ele ainda no seu texto, beleza? Então, apenas aqui um remember a vocês, não se esqueçam, estrutura de repertório é a seguinte: repertório sociocultural mais articulação. Eu preciso usar os articuladores,
Precisa utilizar os conectivos e precisa utilizar os modalizadores, senão eles não servirão de nada ao nosso texto, estarão ali de maneira que o corretor vai falar assim, ah, beleza, sabe sobre biologia, viu lá um aulão sobre ética, não é mesmo? Biotecnologia, mas lembrem-se, façam o teste, retire o repertório do seu parágrafo. Se você conseguir entender a sua argumentação, está errado. Você tem que deixar o seu repertório. Beleza? Então, gente, muito obrigada mais uma vez. Gabriel, convidar aqui o Gabriel a vocês, gente. Valeu, Ju. Oi, gente. Oi, Gabriel. Gente, boa noite. Oi, pessoal do chat. Eu sou o professor Gabriel, de literatura aqui da RE. E eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês, para o nosso próximo aulão, terça que vem, não é isso? Às 8 horas da noite. Vai estar eu, Ju, Pedro, e vai ser um aulão especialmente pensado para a prova de linguagens. A gente vai pensar... Uma coisa que a Ju trouxe aqui, a gente vai trabalhar ainda mais no nosso aulão, é a questão da alteridade. Quando a gente pensa em gênero, raça e classe, principalmente na literatura. Tá bom? Então, eu vou falar bastante sobre isso. A gente vai falar sobre o lugar de fala e um outro conceito muito importante sobre o lugar da escuta. Muito bem, eu posso falar o que eu quero, mas eu tenho que também saber escutar o outro, não é isso? Então, fica o convite para a próxima semana. Mais uma vez, obrigado, gente. Arrasaram. Obrigado a todo mundo que está aqui. E é isso, gente. Valeu. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu. Arrasou. Maravilhoso. Pisar. Um beijo.